meus amores, e vamos começar hoje a falar sobre os pincéis, né? Eu sei que tem muita gente, muito criador de mandala, muito arteiro, que sabe exatamente o pincel que deve utilizar, mas temos muitos iniciantes, né? Ou até mesmo pessoas que já fazem algum tempo, mas ainda têm dúvidas sobre qual pincel utilizar. E hoje, então, nós vamos falar sobre os pincéis chatos. Mas não são chatos, eles apenas são chatos pelo seu formato, né? Então, vamos falar sobre os pincéis chatos hoje, começando a nossa série aqui sobre os pincéis, que a gente tem disponível aqui na Liz, para facilitar a tua vida. Você pode estar adquirindo tanto no nosso site Liz Mandalas, como também em nossas plataformas de venda que a gente tem aí no Elo7, no Mercado Livre, no Shopee, né? E aí, quando você tiver dúvida, é só me perguntar, tá? Então, vamos lá, vamos começar a nossa série aí falando sobre os pincéis. E eu vou falar baseado no que a nossa queridíssima técnica de pincéis da Condor, a Denise Emery, explicou aqui pra gente e nos ensinou sobre os pincéis. Então, simbora aqui, vamos ver os nossos pincéis chatos. Muito bem, vamos então agora para os nossos pincéis chatos e vamos ver qual é a função de cada um deles e sobre a ponta deles, tá? Vamos ver a ponta. Ó, eu tô aqui com o 284, ele é um pincel bem macio, bem flexível. E eu tenho o pincel da série 484, não dá pra ver, mas é o 484 que eu tenho aqui. É o mesmo tipo de pincel, só muda o tipo de ponta aqui, tá? E o mesmo comprimento. E aqui eu tenho o 421, ele também é chato, ele tem o mesmo tipo de ponta do 484, porém mais curtinho, tá? E tem o mesmo tipo de ponta. Primeiro, então, a gente vai falar sobre esses dois aqui, ó, que é o 284 e o 484. Ó, aqui quase não dá pra ver diferença, mas a diferença entre eles aqui é justamente o filamento, tá? É a ponta dele. Esse aqui, ele tem uma ponta natural, esse e o 421. Então, a ponta dele é de pelo natural. E pelo que a Denise nos disse, o pelo natural, ele tem memória, né? Ele tem uma memória. E aí, quando você mexe com ele, quando você lava ele e guarda ele, ele vai voltar ao seu formato original, porque ele tem justamente essa memória por ser de pelo natural, tá? Então, ele vai voltar ao normal depois de lavado, ele vai voltar ao mesmo jeitinho que ele era, tá? Então, esses são o 421 e o 484. Então, agora, a gente vai para esse aqui, ó, o 284. O filamento aqui, ó, ele é sintético. Essa ponta dele vem de filamento sintético. Ele é feito de um fio de nylon, ele não é natural. Então, essa é a diferença. Até por isso, ele é um pouco mais barato do que o de pelo natural, tá? Então, esse aqui, ele, quando você lavar esse pincel e você vai deixar ele bagunçadinho, se você lavar ele, né, inadequadamente e vai guardar ele do mesmo jeito que você lavou com a pontinha bagunçada aqui, ele não vai voltar ao normal, ele vai ficar todo bagunçado. E aí você não vai mais ter
um pincel de qualidade para fazer as tuas pinturas. Então, quando você for lavar esse pincel, você vai ter que, enquanto ele estiver molhadinho ainda, você vai fazer isso aqui, ó, tá? Faz isso aqui e guarda. E aí, ele vai ficar desse jeitinho. Enquanto ele estiver molhado, você tem que fazer isso aqui, tá? Se você guardar ele sem fazer isso aqui, com a pontinha bagunçada, ele não vai mais voltar ao normal. Você não vai mais ter um pincel legal para fazer as pinturas, tá? Então, essa é a diferença do pelo natural, que volta ao normal, porque ele tem memória, e do filamento sintético, aqui que é feito justamente com fio de nylon, tá? E por ele não ter memória, ele não volta mais ao normal, caso você deixe e guarde ele bagunçado. Então, cuida muito bem na hora de lavar esse pincel. O ideal é você ter o tanquinho. Deixa eu mostrar para vocês o tanquinho, que é a forma ideal de estar lavando e guardando esse pincel aqui, ó. Olha só, esse aqui é o tanquinho de lavar os pincéis, né? Também disponíveis aqui na Liz. E esse tanquinho, ele já foi preparado para você poder cuidar desse pincel. Então, o que é que vai fazer esse pincel durar? É o cuidado que você vai ter na hora de lavar e guardar esse pincel. Ele tem a mesma qualidade, só a diferença realmente é a ponta dele, que se você não cuidar, ele depende dos seus cuidados. Se você não cuidar, ele vai perder a qualidade e você não vai mais conseguir pintar com ele como você gostaria, né? Então, nós temos aqui, ó, estão vendo esses encaixes aqui, ó? Ele é justamente para você poder colocar esse pincel aqui dentro, assim, encaixadinho, e ele não vai encostar essa ponta lá embaixo. Quando você pega um copo e você coloca o pincel lá dentro desse copo, ele vai ficar com a ponta encostada lá embaixo, assim, ó, desse jeito, encostadinho. Ele vai ficar dessa forma e ele não vai mais voltar ao normal. Se você deixar esse pincel por algum tempo ali, dessa forma, dentro de um copo de água, né, ou simplesmente guardado dessa forma, ele não vai mais voltar ao normal, ele vai ficar assim, justamente porque ele não tem a memória para voltar ao normal, né? Então, esse tanquinho foi desenvolvido para a gente poder cuidar melhor dos nossos pincéis. E aí, você coloca ele assim dentro, se você precisar deixar ele de molho um pouquinho, você encaixa ele aqui e ele não vai encostar a pontinha dele aqui embaixo. Então, ele foi desenvolvido pra gente cuidar melhor dos nossos pincéis. E aqui você pode estar lavando, ó, aqui, ó, tá? Aqui você lava ele normalmente, e aí depois, quando você tira do tanquinho e você vai guardar esse pincel, você vai fazer isso aqui, ó, tá? Como eu mostrei. Faz isso aqui e coloca ele assim, ó, tá? De ponta pra baixo, com a ponta pra cima, tá? Eu quis dizer essa ponta aqui pra baixo e essa pontinha aqui pra cima, pra evitar que ele fique deformado, tá? Então, essa é a diferença básica das pontas dos pincéis, que na verdade vale para todos os tipos de pincéis, indiferente se são chatos, chanfrados, ou se eles são redondos, enfim, vale para todos eles, ok? Mas como a gente está iniciando hoje, então essa é uma diferença básica que eu quis mostrar para vocês, que a minha querida amiga Denise explicou pra gente muito bem, e eu quero passar para vocês, para quem não assistiu a live. Muito bem, encerramos por hoje, né? Eu já mostrei para vocês a diferença básica do tipo de ponta, e amanhã a gente vai mostrar aqui, ó, por que é que um tem a ponta mais comprida e o outro tem uma pontinha mais curtinha aqui dos nossos pincéis. Fica ligado que amanhã a gente volta, tá? Ah, e não esqueça de curtir se você gostou e tampouco de comentar se você ficou com dúvidas ou se você quer dar a sua opinião aqui pra gente, tá bom? Um beijão e tenha um ótimo dia!